Creio que aquilo que Deus preparou para a tua vida, aquilo que o Senhor desejou para a tua vida, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele irá cumprir. Eu quero agradecer você que está vindo pela primeira vez, você que já está aqui já desde o primeiro culto, do segundo ou do terceiro, ou você que veio no último culto. E eu espero verdadeiramente que aqui possa ser a tua casa, possa ser o teu lar, possa ser o lugar onde Deus possa ministrar na tua vida. Você conheceu o pastor Tiago e a pastora Marina, a Live. Eu era pastor em Florianópolis, eles foram para lá no meu lugar, fui para Concórdia, fiquei um tempo ali, fizemos algumas coisas e vim agora para cá. E para mim é um motivo de alegria receber vocês aqui, o início de tudo. E eu gosto do início, eu gosto dos pequenos começos, porque no passar do tempo você vai ver quanto Deus pode fazer não somente na nossa vida, mas fazer na vida das pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que você, quem sabe, por muito tempo você tentou sozinho. Então a minha expectativa é que Deus possa, através desse lugar, através dessa igreja, verdadeiramente falar ao teu coração. Você está preparado? Amém? O tema que Deus colocou no meu coração é: quando o mundo diz não, mas o céu diz sim. Sabe, essa palavra, quando o Espírito Santo colocava no meu coração, ela é uma realidade não somente na minha vida, ela é uma realidade que eu creio que todos nós deveríamos entender. É uma verdade tão linda quando você compreende que alguns nãos que você recebe aqui na terra, elas são a única opção que Deus tem para dizer um sim para você. A grande verdade é que quando as portas da terra elas se fecham, a Bíblia diz que as janelas do céu se abrem. E eu não sei, quem sabe, você hoje está aqui nesse dia, procurando alternativas para a tua vida, respostas para a tua vida, e quem sabe esse mundo que nós temos vivido tem dito muitos nãos para nós. Agora, o que você precisa entender é que quando Deus diz um sim para você, toda a tua história, toda a tua vida, tudo aquilo que você está tentando fazer, passa a ter um novo sentido. Se você tem a tua Bíblia, abra comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. Esse texto de Romanos, para mim, ele é um dos textos que mais me motiva diante do despertar do novo amanhã. Esse é um dos textos que mais me motiva a fazer aquilo que eu faço, a andar com Deus, a buscar a Deus, a crer que há um amanhã melhor, a crer que o meu futuro será diferente. Porque quando o apóstolo Paulo escrevia esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz: o que nós diremos, pois, diante de todas as coisas que estão acontecendo? E ele faz esse questionamento e ele traz a resposta dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe, se Deus é conosco, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que faz eu e você nos desafiar a buscar alguma coisa que seja completamente impossível para Deus. Quem sabe você veio da tua casa e teve uma semana de questionamentos e de dúvidas e de lutas. Emocionalmente você está ferido, emocionalmente você está abalado, quem sabe o teu coração está ferido, quem sabe teus pensamentos estão te bombardeando, quem sabe problemas na tua casa, no teu lar, com familiar, problemas de saúde. Há uma série de situações que nós buscamos diariamente, e quando você abre a tua Bíblia e você lê esse texto, é como se há um impulso para você dizendo: olha, diante daquilo que você está vendo, diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está passando, se Deus é por você, quem será contra? Sabe, isso me dá um alento, me dá uma esperança de que eu não vivo conforme aquilo que eu estou vivendo no meu presente. E aí você descobre que o mundo em si, e quando eu falo do mundo, eu falo do planeta Terra num todo, seja a natureza, seja pessoas, seja animais, seja aquilo que é o teu ecossistema da tua vida. A Bíblia fala que o mundo em si, ele tem muitas vozes falando dentro de nós, mas a grande verdade é que somente o céu tem a palavra final sobre a nossa vida. Você já pensou
como a tua caminhada, como o decorrer da tua história, como o decorrer da tua vida, ela muda a ótica, quando você entende que tudo aquilo que você está ouvindo hoje pode não fazer menor sentido, porque a palavra final, a palavra mais importante, o ok, o sim, ele não é aquele que você está vendo nessa terra ou ouvindo. A palavra mais importante é aquela que vem do céu, aquele que quando o céu diz sim. Aí você vai ver que, quem sabe, a tua vida, ela tem sido uma sequência de não terreno. Ela tem sido uma vida onde você descobre que portas muitas vezes elas se fecham. Quem sabe a ligação que você tanto esperava, ela não aconteceu. Quem sabe a promoção que você tanto buscou, ela também não veio. Quem sabe o diagnóstico negativo recaiu sobre a tua vida. É bem provável que em algum momento você vai descobrir que o resultado do teu trabalho não veio, como nós ouvimos no culto de domingo passado, e Pedro trabalhou a noite inteira e ele não pegou nada, ou não chegou para ele. Quem sabe o recurso que você está buscando, ele ainda não chegou. Quem sabe a saída para a tua vida também não veio. Quem sabe a amargura e as dores que estão no teu coração não saíram ainda, e você vai ver que no decorrer do tempo, você vai descobrir que nós vivemos uma série de emoções e de palavras e de situações, aonde na grande maioria das vezes elas vão contra as nossas vontades. Você quer crescer, você não cresce. Você quer viver feliz, você não vive feliz. Você quer avançar, você não avança. Você quer ser promovido, não é promovido. Você quer ter qualidade de vida, não tem qualidade de vida. Você quer realizações, não tem sonhos realizados. Tudo que você quer, a grande verdade é que a gente, na maioria das vezes, vive com os nãos que o mundo nos oferece. Se eu sentasse e falasse com cada um de vocês, eu não vou chutar aqui, mas eu creio que uns 80% não tem sonho nenhum. Não sonham em absolutamente nada. Você diz: olha, pastora, estou vivendo minha vida, eu, meu marido, a minha filha, meu filho, estou vivendo eu, minha companheira, o meu companheiro, estou vivendo aqui. Você não sonha em avançar, não sonha em progredir, não sonha em ter algo melhor, em ser algo melhor. Você não tem sonho nenhum, sabe por quê? Porque o mundo diz que não vale a pena sonhar, porque você nunca vai conquistar. E o não do mundo, muitas vezes dita o ritmo da tua vida. Você vai descobrir que você até quer em algum momento mudar de vida, mas o mundo vai dizer para você que não vale a pena, não dá para mudar, não é possível mudar. Você nasceu assim, você vai crescer assim, você vai se desenvolver assim, você vai viver a tua vida inteira dessa maneira. E quem sabe você pensa até em viver algo novo, só que o mundo sempre vai dizer para você que é para você ficar exatamente vivendo o velho. Essa mensagem, ela é para você que necessita desesperadamente, assim como eu, de não aprovação humana, mas de aprovação do reino de Deus, do Senhor. Essa é uma mensagem para você que diariamente ouve não, diante de tudo aquilo que você vive no teu dia a dia, mas chega um momento que você descobre que a coisa mais importante é a palavra que vem do céu. O sim do céu é mais importante que o não da terra. Quando você começa a entender essas pequenas coisas, você vai dizer que mesmo que o mundo diga não, mesmo que os teus pensamentos digam não, mesmo que os teus recursos digam não, mesmo que as tuas emoções digam não, em algum momento aquilo que você vai precisar desesperadamente é que o céu dê a última palavra dizendo sim. É possível você viver algo novo, é possível você recomeçar, é possível você ser feliz, é possível você realizar um sonho, é possível você crescer, é possível você prosperar, é possível você ser curado, é possível você ter um lar abençoado. Não é sobre aquilo que o mundo diz para você, mas é sobre aquilo que Deus um dia determinou sobre a tua vida. Quando eu olho para essa ideia, eu compreendo que quando o céu diz sim, o mundo não pode dizer não,
Por isso que o apóstolo Paulo diz: o que eu vou dizer sobre as coisas que eu estou vendo? Se Deus é comigo, quem é contra nós? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se o mundo está dizendo não, e Deus diz sim, não tem para o mundo. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se eu estou farto, cansado de ouvir tantos nãos do mundo, e essa foi a minha vida inteira, mas um dia eu encontrei Deus, um dia eu encontrei Jesus, dei minha vida para Ele, eu descobri que se Ele está comigo, não existe um não do mundo que supere o sim de Deus para mim. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você não precisa de nada do mundo, quando o céu diz sim para você. Consegue captar isso? Quando você compreende essa pequena ideia, você vai entender que todo não da terra, todo não que um dia você recebeu, é completamente irrelevante quando Deus libera um sim na tua vida. Olha o que diz o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O texto de 1 Samuel 16, 7, ele dá um entendimento do porquê o mundo diz não para você, o porquê que a tua vida é regida por nãos ao teu derredor. Diz o texto: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a aparência dele, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Sabe por que o mundo diz não para você? Porque o mundo julga conforme a aparência da tua vida, mas o céu julga você por aquilo que você é. Escute isso. Sabe por que as coisas são complicadas para nós? É porque quando as pessoas olham para nós, há um julgamento baseado naquilo que elas estão vendo, baseado naquilo que nós estamos vestindo, baseado naquilo que nós estamos falando, baseado naquilo que nós estamos fazendo, baseado muitas vezes no nosso carro, baseado muitas vezes na nossa casa, baseado muitas vezes na nossa profissão, baseado muitas vezes no nosso sobrenome. Mas quando você pega esse texto, você vai descobrir que Deus não julga como o mundo julga. O mundo olha a aparência, aquilo que ele está vendo, porém Deus, a Bíblia diz que Ele vê o coração. Então, enquanto o mundo olha o teu passado, enquanto o mundo olha o teu presente, Deus é o único capaz de olhar o teu futuro. Sabe, a única certeza que eu tenho é que você pode viver coisas diferentes, você pode ser diferente, as coisas podem mudar completamente na tua vida, não é porque eu conheço a tua história, não é porque eu conheço o teu presente, é porque eu conheço Deus que sabe do futuro. E esse Deus que sabe do futuro não julga você. Por isso que o não terreno é justamente baseado nessa ideia. Por quê? Porque o mundo vê as nossas limitações. O mundo vê aquilo que nós não conseguimos fazer. Porém diz a Bíblia que o céu vê o nosso potencial. Essa história em especial é a história de Davi. Davi, um menino pequeno, um menino simples, pastor de ovelha, que quando chega no momento de receber a unção, todos os outros, o profeta, o homem de Deus, escute, o homem de Deus diz: não, é Eliabe, porque Eliabe é forte. Daí Deus falou: não é Eliabe. Daí vem o outro: não é esse daqui, porque ele é alto, ele é bonito, ele vai ser o rei. E Deus falou também: não é esse daí. Veja, o profeta estava dizendo sim, e em um momento Deus estava dizendo não. Quando o profeta pensou: não é esse, Deus falou: não, é esse daí. Não há, escute, não há ninguém no mundo que possa ir contra um sim de Deus na vida de alguém. Se o Senhor falar sim, é você o escolhido. Se Ele falar sim, é você que eu vou abençoar. Se Ele falar sim, é você que eu vou prosperar. Não existe ninguém no mundo, até mesmo um homem de Deus pode se equivocar, quando o céu libera o sim na tua vida. Sabe, eu fico abismado, porque o mundo vê a nossa escassez, porém o céu vê a nossa provisão. O mundo vê a nossa solidão, porém Deus vê multiplicação. Davi era o último, era o menor, era o mais pequeno, era o esquecido, estava lá no pasto. O pai dele não chama ele para a festa, o pai dele não chama ele para a janta, o pai dele rejeita ele. O pai dele diz o seguinte: bom, todos esses meus filhos podem ser rei, Davi não pode. Davi é o único que não pode.
A Bíblia fala que o profeta não reconheceu em Davi absolutamente nada, porque o profeta estava olhando a aparência dele, aquilo que o profeta estava vendo. Porém, quando o mundo olhava para Davi dizendo não serve, ele é incapaz, Deus dizia assim: é ele que eu quero que seja o próximo rei de Israel. Aleluia. Tu já pensou se nessa noite você está aqui, de tanto ouvir não para uma série de coisas, porque as pessoas olham para você, eu não vou falar que te acham feio, mas te acham desprovidos de beleza. Quem sabe o mundo acha que você não tem capacidade intelectual, quem sabe o mundo acha que você não tem habilidade, você não tem talento, quem sabe o mundo acha que você não serve para o negócio, e tudo bem eles não te verem dessa maneira, porque eles estão vendo exatamente aquilo que está diante dos olhos dele. Só que quando o Senhor diz sim para você, contra tudo e contra todos, o mundo pode dizer não, mas se o céu disser sim, será sim. Agora, você vive uma vida buscando na maioria das vezes uma aprovação, enquanto o mundo via um pequeno menino, o céu via um rei. Aleluia. Por isso que quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo o fracassado, eu não vejo o cara com o casamento destruído, eu não vejo ele o endividado, eu não vejo ele o limitado, eu estou vendo aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Eu estou vendo exatamente isso. Na história de Davi, o pai disse não. Não, esse não pode ser. Na história de Davi, os irmãos disseram não para ele. Os irmãos falaram, ele chegou no campo de batalha. Eu estou acelerando a história. Eles chegaram no campo de batalha e Davi chega, quem quer ser? Não. Davi, você é pastor de ovelha? Não, filho, não, você não precisa saber de nada, não é para nada. A resposta para você é não. Davi chega diante de Saul, e a resposta de Saul também é: não, mas você vai enfrentar o gigante? Não dá, você é um piazinho, rapaz, você é o tocador de harpa oficial do meu palácio. Não, depois até ele muda. Quando ele chega diante do gigante, sabe o que o gigante fala? Davi, eu não vou lutar com você. A minha resposta para você é: não vale a pena lutar com você. Eu sou um cachorro para você vir lutar comigo? Pai disse não, irmão disse não, Saul disse não, gigante disse não, só que Deus disse sim. E quando Deus diz sim, coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. Aquilo que era impossível acontecer na tua história, Deus começa a acontecer. Aquilo que era improvável começa a se transformar numa realidade. Eu não sei de verdade aquilo que Deus pode fazer na tua vida, mas se o mundo olha para você e diz não, tenha em mente que é muito mais importante aquilo que o Senhor fala sobre você. Sim, é possível. Sim, é possível. Sabe, quando o Espírito Santo ministrava sobre essa palavra, é quando o céu rompe a lógica, é quando ele rompe a lógica, quando ele completamente vai contramão. Por isso que se hoje você está aqui, há uma mensagem, essa mensagem ela é profética sobre a tua vida, é sobre você entender que não é aquilo que você está ouvindo, não é sobre aquilo que você está vendo, não é sobre aquilo que você está pensando, não é aquilo que as tuas emoções estão falando para você, mas é sobre você buscar incansavelmente o sim de Deus para a tua vida. Todas as coisas começam a fazer sentido. Ele será rei, ele governará, ele será grande. A tua identidade não é formada pelos nãos que o mundo te dá, mas pelos sim que o Senhor libera. Aleluia. A tua identidade ela é formada não pelas rejeições que você viveu a vida inteira, mas quem sabe pelo único sim que você recebeu. Quando você compreende essa ideia, você vai ver que nada e nem ninguém pode ir contra o sim de Deus. Quando o mundo te esquece, quem sabe a única coisa que vai lembrar de você é o céu. Aqui há uma grande pergunta, porque a maioria das pessoas elas querem ser reconhecidas na terra. Você sabia disso?
Eles querem ser reconhecidos como o melhor empresário, querem ser reconhecidos como o melhor cantor, eles querem ser reconhecidos como a melhor pessoa, eles querem ser reconhecidos como os melhores. Validação, eles querem ser validados pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelo pai, pelo amigo, pelo tio, pelo vizinho, pela sociedade. Ele quer ser reconhecido pelo mundo. Mas a grande pergunta que não quer calar é: você quer ser reconhecido pelo mundo ou por Deus? Você prefere a aprovação do mundo ou você prefere a aprovação dos céus? Essa é a grande pergunta. A Bíblia fala de um homem chamado Mefibosete, que ele foi esquecido completamente. A Bíblia diz que ele era pequeno, o reino é invadido, a ama dele, a babá dele, quando está carregando ele, derruba ele quebra as pernas, ele fica aleijado, e ele cai para um local chamado Lodebar, que significa terra de abandono, e a Bíblia diz que ele fica abandonado lá quase a vida inteira. E isso é exatamente o que acontece nos dias de hoje. É basicamente quando o mundo olha para você e diz o seguinte: você vai ser irrelevante. Presta atenção nisso. É quando o mundo conspira contra você e coloca você num lugar tão escondido que você é mais um, qualquer um, você é um Zé Ninguém, você é um anônimo. O mundo, ele trabalha exatamente para isso, para fazer com que aquilo que você pode ser, aquilo que você nasceu para ser, se transforme em uma coisa tão insignificante que ninguém dá bola para você. A história diz que a ideia de Mefibosete foi exatamente isso. Mefibosete fica no mar do esquecimento, até o dia que alguém lembra dele. E deixa eu falar para você, nesse dia o céu lembrou de você. Quem sabe, você pode passar mais 10, 20, 30, 40, 50, com quem sabe 100 anos, sendo mais um anônimo, esquecido, fazendo o que você vem fazendo diariamente, e está tudo bem. Mas chega um dia que Deus lembra de você. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, Deus lembra desse menino, que foi abandonado, rejeitado, viveu uma vida de esmola. Deus lembra dele através do rei Davi, e diz o seguinte: não temas, porque certamente usarei contigo de bondade, e comerás pão sempre à minha mesa. Nessa parte da Bíblia diz: não tenha medo, disse Davi para ele, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Eu vou devolver as terras que te pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Escute, enquanto o mundo chama você de fracassado, enquanto o mundo chama você de rejeitado, você abandonado, a Bíblia diz que o céu te chama pelo nome. Davi, diante de todo o reino, ele fala: não, há alguém, Mefibosete, vai chamar Mefibosete. Escute, em toda Lodebar, diz a Bíblia que um nome foi procurado, chamado Mefibosete. Sabe por quê? Porque diante de tantos nãos do mundo, existe um momento que Deus te chama pelo nome. Presta atenção nisso. Existe um momento que o Senhor olha bem para você e diz: está na hora de você sair do anonimato que o mundo, quem sabe, te deixou. Sabe, existem pessoas que quebraram, eu não vou dizer as pernas, como foi o caso de Mefibosete, mas quebraram emocionalmente, pessoas que estão despedaçadas emocionalmente. Há pessoas que estão despedaçadas financeiramente. Há pessoas que estão quebradas na alma, quebradas em sonhos, quebradas em angústias, em tantas coisas. E a Bíblia diz que em algum momento Deus chama esse homem pelo nome. Sabe por quê? Porque o mundo tenta te isolar, porém Deus sempre tem uma mesa preparada para te restaurar. Olha, escute o que eu estou te falando. Aqui fala alguém que já foi isolado pelo mundo. Fala alguém que já passou momentos de isolamento.
momentos de anonimatos, de esquecimento. Porém, aquele que tudo vê, aquele que é poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, chega um momento que ele diz: olha, quando todo mundo tenta te isolar, eu prepararei uma mesa para você. Mais do que isso, todas as coisas que foram tiradas da tua vida, dos teus parentes, do teu avô, eu quero devolver para você. Essa é uma mensagem profética para você. Existe uma recompensa em você ouvir a voz de Deus. Existe uma recompensa verdadeira em você ouvir a voz de Deus. O mundo está tentando te isolar, o mundo está tentando te deixar em Lodebar, para que você viva lá miseravelmente, para que você não tenha sonho. O mundo está tentando fazer isso contigo. Você quer caminhar, mas não consegue. Você quer prosperar, mas você não consegue. Você quer fazer, mas não consegue. Nada acontecerá enquanto você não sair de Lodebar. Agora, quando o rei Davi chama esse homem, ele descobre algo poderoso. O mundo sempre tentará te esconder, dizendo: Mefibosete não presta, Mefibosete é um quebrado, Mefibosete é um imprestável, Mefibosete é um problema. O mundo pensa isso. Quando Mefibosete chegou na mesa, sabe o que Mefibosete falou? Eu não sou digno, eu não sou digno, eu sou um cão, eu não sou digno. E o rei Davi olha para ele e fala: bem, você está achando isso de você mesmo. O rei Davi diz para ele: você acha isso de você mesmo, mas eu sei que você é príncipe, eu sei que você é herdeiro, eu sei que você é um homem que deveria estar sentado aqui. Todos os dias você vai comer na minha mesa, vou devolver para você as terras do teu pai, vou devolver as terras do teu avô, e a tua história irá mudar. Quando tudo diz não, e o Senhor quer dizer sim, Ele te tira do lugar escondido que você está e projeta você num lugar que você jamais imaginou. Quando tudo na tua vida quer te esconder, e o Senhor quer que você apareça, Ele vai dar um jeito de fazer com que a tua luz brilhe para os outros. Quando você mesmo não vê força de sair do lugar aonde você está, você vai descobrir que vai haver uma voz que vai falar ao teu coração: vem que há uma mesa preparada para você. Você não nasceu para estar em Lodebar, você não nasceu para mendigar, você não nasceu para ficar escondido, você não nasceu para ficar lá abandonado. O rei Davi lembrou de Mefibosete, e nessa noite Deus está lembrando de você. Ele quer que a tua vida seja diferente. Olhe para a pessoa que está do teu lado, me ajude a pregar para ela e diga: Deus não esquece de você. Diga para ela: Deus tem um lugar preparado, a provisão na tua vida, e a tua história não termina aqui. Amém? Ouça, quando o Espírito Santo me dava essa palavra, quando o mundo diz não, mas o céu diz sim, eu só lembrava de uma coisa: eu só preciso do sim de Deus. Eu não preciso do sim de ninguém. Eu não preciso do sim de ninguém. Quando Deus lembrar de mim, assim como Ele lembrou de Mefibosete, a minha história muda, a minha vida muda. Agora, existem coisas que são mais complexas. Quando o mundo acaba, mas o céu quer que comece. Você já pensou nisso? Quando o mundo quer terminar a tua história, ele quer finalizar o roteiro da tua vida, e Deus, Ele está planejando apenas o início. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Eu estou mostrando para você partes da Bíblia, tá? Partes da Bíblia. A Bíblia conta a história de um homem Jairo, que quando ele chegou diante de Jesus, ele disse: mestre, o negócio está complicado, a minha filha está enferma. O problema que ela tem é um problema grave e ela vai morrer. Jairo, nesse momento, quando ele está falando com Jesus, e Jesus está ali dizendo: fica tranquilo, Jairo, eu vou na tua casa orar por ela, eu vou lá fazer algo na vida dela. Jairo recebe uma notícia, e a notícia era a seguinte: Jairo, não dá mais, a vida chegou ao fim, tua filha morreu. E a Bíblia diz o seguinte: não incomode mais o mestre. Lucas capítulo 8, versículo 49.
Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: Jairo, a tua filha morreu. Não é para incomodar mais ele. Quer dizer, até então, enquanto ela estava respirando, havia uma esperança, havia uma chance. Eu não sei se essa palavra vai fazer sentido na tua vida. Existem áreas da tua vida que já morreram. Foi, Zé Fini, acabou. Mas não acabou agora, já acabou faz muito tempo. Sonhos, desejos, visões, projetos, anseios que você tinha, já não existe mais. Acabou. Não tem mais nada. Foram deletados. Não foi só deletado, foi contra o shift delete, que daí é que apaga de verdade. O deletar ainda você recupera da lixeira, né? Mas o contra o shift delete é quando sumiu de vez do computador, não tem mais. E alguém chega para Jairo e diz: olha, mestre, não incomode mais, porque a tua filha, ela morreu. Quando o mundo diz que termina, de repente Jesus diz que é apenas o começo. Olha que coisa interessante, Lucas 8:50. Porém, quando Jesus ouviu isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Sabe o que isso me ensina? É que na pior situação da tua vida, não existe nada pior do que a morte. A morte quer dizer é o fim, a morte quer dizer acabou, a morte quer dizer não tem mais. Sabe o que isso me ensina? É que se Deus, Ele liberar uma palavra na tua vida, aquilo que era o final da tua história, é o início do milagre que Deus quer fazer na tua casa, na tua família. Você já pensou se nessa noite, um sonho que estava morto na tua história, de repente morto até para você? Você já pensou se na tua história, hoje Jesus diz: se você não tiver medo, e você crê, hoje será o sim da tua vida, para ressuscitar o sonho, o projeto, o desejo, a ambição, aquilo que você tanto planejou. Hoje é o dia de você retornar, recuperar aquilo que quem sabe estava morto na tua vida. Você já pensou se a alegria que já foi embora há muito tempo, hoje Jesus falar o seguinte: não fique com medo, a alegria vai voltar a vir na tua casa. Quem sabe você vem angustiado, e hoje Jesus está dizendo para você: se você crer, eu posso restaurar, trazer vida, aquilo que quem sabe está apagado na tua história. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu imagino? Sabe o que eu imagino? Alguém falando: Jairo, a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Sabe o Chaves? Lá vai o cão arrependido, com as suas orelhas bem murchas e o rabo entre as pernas. Eu pensei que Jesus poderia fazer algo, mas eu vim tarde. Eu pensei que eu chegaria a tempo. Eu pensei que se eu chegasse a tempo e Jesus fosse lá, ia dar certo. Mas eu cheguei tarde. E quando ele está voltando, Jesus disse que: Jairo, vem cá, não tenha medo. O que o mundo está dizendo que é o final, eu estou dizendo que é o início. Quando o mundo diz não tem jeito, eu estou dizendo agora é que vai começar. Quando o mundo diz é impossível, eu estou dizendo é possível. Quando o mundo diz não dá, eu estou dizendo vai dar certo. Quando o mundo diz você não pode, eu estou dizendo que você pode. Quando o mundo diz você não vai conseguir, Deus vai estar dizendo você vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando o mundo diz não, Deus diz sim. Coloca a mão no teu coração onde você está. Se você pode, repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, por favor, ressuscita sonhos que estavam mortos na minha vida. Ressuscita sonhos que acabaram dentro de mim. Eu sei que o céu trabalha quando os limites terrenos eles cessam. O céu não trabalha por palavras terrenas. O céu trabalha pelas vontades de Deus. Aleluia. Sabe, quando o mundo coloca um ponto final, o céu começa um novo capítulo. Sabe, eu fico impactado,
porque toda vez que eu penso que é o fim, na verdade pode ser o fim daquela história, para o começo de uma nova. É sobre isso que você precisa entender. O céu, escute, na maioria das vezes, usa as situações que nós estamos vivendo, para empurrar a gente, para viver o sobrenatural. É para isso que o céu muitas vezes permite que o mundo diga não. José ouviu o não da família, José ouviu o não do Egito, José ouviu o não da prisão, José, pelos sonhos que ele teve, ele foi enterrado. Mas um dia, o céu virou tudo aquilo que ele tinha dito, ouvido de não. Gênesis 41, 42. Faraó tira o anel da mão, coloca na mão de José, e diz: olha, eu te coloco você como governador do Egito. Quando o mundo tentou enterrar José, Deus estava preparando ele para governar. Eu acho perfeito isso. Que todas as partes da Bíblia, todas elas, são aonde o mundo rejeitou, aonde o mundo abandonou, aonde o mundo excluiu, aonde o mundo disse não, todas elas Deus reverteu. É sobre isso que o Senhor quer fazer na tua vida. É fazer com que você pare de buscar sim do mundo, sim do patrão, sim do não sei o que, sim do não sei o que, sim do não sei o que. Se eu tiver isso aí, sim. Não, você só precisa ter um sim, e é o sim do Senhor. Amém? Se coloque de pé onde você está. Esse não que quem sabe você está vivendo atualmente, nesse mundo, ele nunca é rejeição, ele é sempre preparação. Quando o mundo diz não, e o céu resolve dizer sim, o diagnóstico da enfermidade é quebrado, a maldição da pobreza é quebrada, aquela tristeza é arrancada de você, aquela angústia sai do teu coração. Quando o mundo diz não e o céu diz sim, as portas terrenas que estão fechadas, elas são a oportunidade das janelas do céu se abrir. Malaquias capítulo 3, versículo 10, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção tal, que você não vai conseguir suportar elas. Quando você olha para isso, você vai descobrir que a última palavra não é da economia, a última palavra não é do governo, a última palavra não é da crise, a última palavra não é a rejeição, a última palavra sempre será de Deus na tua vida.